silences in my head, and it feels like it's getting hard to breathe. Célebres na TV sempre trazendo dicas de beleza para as mulheres, as nossas telespectadoras. E hoje a gente tem uma personalidade aqui conosco, Rodrigo Sintra, tudo bem? Prazer estar com vocês aí, agradeço o carinho de todo mundo. Rodrigo, um prazer te receber aqui no nosso Célebres na TV, juntamente aqui com a equipe do Salão Esplendore. Tu tá em Criciúma hoje, tá ministrando um curso aí para dezenas de mulheres, centenas de mulheres. O que você busca trazer para elas? O que é essa atualização, Rodrigo? Na realidade, a Olenka Cosméticos, né, que é a organizadora do evento, ela faz esse trabalho em todo o Brasil. Então, na verdade, eu sou um porta-voz da marca e eu viajo o Brasil todo passando técnicas e as novidades que estão usando no mercado aí fora, no cabelo das famosas, enfim. Então, são os cabelos que estão tendência, os cabelos que estão bombando nas redes sociais. E hoje eu vim falar de duas técnicas, que é uma iluminação que se chama Light Contour para as loiras, que são os contornos iluminados, e uma técnica de iluminação em morenas que se chama Duo Color. São 2 tons de caramelo no mesmo cabelo que fica super bonito. Em cima dessas técnicas que você está passando aí para elas, o que a gente pode dizer para as mulheres do verão que está para chegar e qual é a tendência? Olha, o verão sempre o cabelo vem um pouco mais claro, então nas loiras ele vai vir com uma raiz um pouco mais clara e principalmente uma profundidade mais intensa, um clareamento maior num tom geralmente um pouco mais perolado. Então o que no inverno vem mais dourado para as loiras, no verão vem um tom mais clarinho. E para as morenas também o caramelo mais claro, tipo aquele tom de doce de leite. Então é um mel mais claro que vai vir com tudo, lembrando que a morena tem que tomar um cuidado pelo contraste com a sobrancelha. Então sempre preservar uma naturalidade mais próxima da raiz e acender sempre mais comprimento e pontas. Rodrigo, para a gente encerrar a tua participação aqui no Célebres, eu já converso com a Alessandra. Enfim, as pessoas te conhecem do programa Esquadrão da Moda, do SBT. Como é que tem sido essa experiência para você? Como é que está hoje a tua vida profissional nessa questão da participação desses programas e dos cursos pelo Brasil inteiro? Televisão eu faço há 14 anos, eu comecei na Rede Bandeirantes, eu fiquei 4 anos na Band. No SBT vai fazer 10 anos o Esquadrão da Moda. Então, um programa que é sucesso hoje, se eu não me engano, até a maior audiência do sábado ainda é o Esquadrão da Moda, mesmo um programa de 9 anos, que as pessoas adoram, já tem o público mesmo que adora o programa e já sabe o horário, enfim. Então é um prazer. E hoje eu faço um trabalho muito intenso também nas redes sociais. Então hoje a rede social também para mim é uma ferramenta tão grande de divulgação como a televisão. Hoje no Brasil acho que eu sou o profissional que tem mais seguidores nas redes sociais. Se eu não me engano, acho que no mundo, no Facebook sou eu, e o Instagram tem um profissional que tem um pouquinho mais de seguidores que eu. Então, ou seja, por a gente estar num país que a comunicação é língua portuguesa, não é inglesa, e eu praticamente me comunico em português nas minhas redes sociais, então meu trabalho está chegando para muitos brasileiros aí, portugueses, países da África do Sul também que falam português. Rodrigo, obrigado pela tua participação no Célebres. Obrigado, muito obrigado. Continuando aqui a nossa entrevista, eu estou aqui com a Alessandra e com o Rogério, do Salão Esplendore, que estão participando desse curso de atualização. O que vocês buscam com isso, Alessandra? Trazer isso para as clientes de vocês? Como é que está essa questão? Sim, a gente busca as novas tendências, né, o que tem de melhor no mercado. Hoje esse curso com o Sintra, a gente sempre procura participar, todos os cursos que tem com a equipe do Esquadrão do Sintra, a gente está participando, mesmo fora do estado, a gente já foi algumas vezes, né? Então a nossa equipe, a gente busca sempre essa capacitação para passar o melhor para a cliente, para que a cliente se sinta segura, para que ela tenha todas as informações e o melhor que tem no mercado, né? A gente está trabalhando com vários tratamentos da linha, do que o Rodrigo assina ali, que é a Olenka, né? Então, no nosso salão, os tratamentos, as cores, as tendências, as clientes vão encontrar tudo isso que ele tá passando no curso pra gente. Atualização é importante, Alessandra? É muito importante. Existem profissionais que estão aí há 14, 15, 20 anos de mercado e não se capacitam e não procuram se atualizar, né? A cada momento a indústria do cabelo ela é muito gigantesca, então todo dia surgem produtos novos, surgem tecnologias novas e se a gente não se capacitar para isso, não vai estar por dentro, não vai conseguir reverter. Hoje as clientes em casa mesmo, elas fazem muitas coisas no cabelo dela por ser muito acessível. Facebook, Instagram, como o Rodrigo Sintra estava dizendo, né? Hoje é tudo muito acessível. Então elas acham que elas conseguem fazer as coisas em casa e às vezes acaba dando muito problema, a gente tem que saber reverter, a gente tem que ter produto bom. Então eu costumo dizer que é meio a meio, 50%
é produto, 50% é profissional. Então, tu com os produtos certos e o profissional certo, a chance de dar errado é ínfima, né? Agora, se tu tá usando o produto certo, mas o profissional não se capacita, então tem muita chance de dar errado. E cabelo é uma coisa que a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu costumo falar para minhas clientes que eu sou muito responsável com os meus resultados, porque uma vez que o cabelo quebrou, que deu um corte químico, não tem o que fazer, tem que esperar crescer, não tem o que fazer. E o cabelo é a moldura da mulher, né? Então a gente tem muita preocupação com isso. Alessandra, então, para a gente fechar a entrevista, a partir de agora, vocês já estão disponíveis para trazer aí o que vocês aprenderam no curso hoje com o Rodrigo? Sim, a gente já acompanha, como eu te disse, dessa turnê dele, do Light Contour e o Duo Color, já é o terceiro curso que a gente está participando, né? Fora que a gente já fez também outros, sem ser com o Rodrigo Sintra, mas com o Esquadrão do Sintra. Então já faz algum tempo que a gente tem disponível essas técnicas no salão. Rapidinho para as pessoas que estão em casa, tu trabalha com isso há muito tempo, né? Uma profissional de sucesso aqui na nossa região. Como é que é participar disso tão pertinho do Rodrigo Sintra, essa personalidade que costuma ser e até admirado por vocês, né? Então é muito legal, assim, o Rodrigo é uma pessoa fantástica mesmo, e tá aí eu acho que o segredo de tanto sucesso dele, ele é muito humilde, então ele deixa a gente subir no palco, a gente conversa com ele, no final ali, se tu quiser tirar uma dúvida com ele, ele tira, é muito de perto, assim, ele explica nos mínimos detalhes, então é muito gratificante, assim, você vê que uma pessoa que chegou tão longe, é o número 1 do Brasil aí em mechas, né, em coloração e tal, e ele ser tão acessível pra gente. Então é muito gratificante mesmo, muito legal. Alessandra, mais uma participação do seu salão aqui no Cérebros. Obrigado. Obrigada a vocês. Now I